Coloca as mãos palma com palma, faz uma pequena reverência, vai balançando o corpo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, vai movimentos suaves e sutil, para frente, para trás. Quem tiver com as pernas cruzadas, sentada numa almofada, vai descruzando as pernas calmamente. Quem precisar passar para uma cadeira ou para uma poltrona, passa para uma poltrona, pega um copo de água ou um chá, você já não deixou separado aí, e vamos dar continuidade à leitura. Shuden vai fazer a leitura do novo capítulo hoje, e é com você aí, Shuden. Vou desligar meu microfone, qualquer coisa é só chamar. Boa leitura para todos. Boa noite. Vamos seguir velho caminho, nuvens brancas, seguindo as pegadas do Buda. Capítulo 66. As 4 montanhas. Muito cedo pela manhã, venerável Moggallana veio até o Buda com os olhos cheios de lágrimas. Siddhartha perguntou o que estava acontecendo e Moggallana respondeu: Senhor, noite passada, durante minha meditação, meus pensamentos se voltaram para minha mãe. Contemplei os meus sentimentos por ela. Sei que quando pequeno, às vezes, causei sofrimento a ela, mas este não é o motivo da minha dor. Meu pesar advém do conhecimento de que fui incapaz de ajudar minha mãe enquanto ela ainda era viva, e de não poder ajudá-la após sua morte. Senhor, o karma de minha mãe é pesado. Ela cometeu muitos crimes durante sua vida. Estou certo de que o mau karma dela a seguirá, continuando a fazê-la sofrer. Durante minha meditação, vi minha mãe, magra como um morcego, num lugar escuro e fétido. Havia uma tigela de arroz perto e eu a ofereci para ela. Porém, quando pôs o arroz na boca, ele se transformou em brasa viva e ela teve de cuspi-lo pela extrema dor. Senhor, esta imagem jamais me deixará. E eu não sei como posso reduzir o mau karma e ajudá-la a encontrar alívio. O Buda perguntou: quais foram os crimes que ela cometeu quando ainda era viva? Moggallana respondeu: Senhor, ela não respeitou a vida. O trabalho dela requeria que tirasse muitas. Ela não praticou a fala adequada. Suas palavras, frequentemente, eram fonte de sofrimento para os outros. Era como alguém que serrava árvores vivas e plantava a morte em seu lugar. Não ouso contar todas as transgressões cometidas por ela. É suficiente dizer que violou todos os 5 maravilhosos preceitos. Senhor, eu suportaria qualquer sofrimento para reverter o karma de minha mãe. Por favor, Senhor, em sua compaixão, diga-me o que posso fazer. O Buda disse: Moggallana, estou profundamente tocado pelo amor que dedica à sua mãe. O débito de gratidão que devemos aos nossos pais é vasto como o céu e profundo como o oceano. Uma criança jamais deveria se esquecer deste débito de gratidão, dia ou noite. Em épocas nas quais não há Budas ou pessoas santas, os pais deveriam servir como Budas e santos. Moggallana, você fez o melhor que podia para ajudar sua mãe enquanto ela ainda vivia. Sua consideração continua agora que ela já morreu. Isto mostra quão profundo seu amor é. Estou muito feliz por ver isto. Moggallana, o modo mais importante de oferecer retribuição aos pais é viver numa vida de virtude e felicidade.
Esta é a melhor maneira de resgatar nosso débito de gratidão e de realizar as aspirações de nossos pais para conosco. Sua vida, Mogalana, é exatamente assim. A sua vida de paz e alegria, felicidade e virtude serve de modelos aos demais. Você ajudou muitas pessoas a encontrarem o caminho. Ofereça a sua vida e bom mérito em benefício de sua mãe e o karma dela pode ser transformado. Mogalana, tenho uma sugestão para ajudar sua mãe. No dia de Paravana, o último dia da estação de retiro, peça para a comunidade inteira juntar-se a você numa cerimônia de transformação dedicada à sua mãe. Nós oraremos e transferimos o nosso mérito para ela. Muitos monges em nossa sanga possuem profunda concentração e virtude. A energia de transformação deles, assim como suas preces junto com a sua, serão mais poderosas. Graças a isso, o karma negativo de sua mãe será influenciado e ela terá uma chance de entrar no caminho do verdadeiro Dharma. Estou certo de que há outros em nossa sanga em situação semelhante. Poderíamos organizar esta cerimônia em benefício de todos os pais. Combine com Sariputra para realizar uma cerimônia especial de transformação no dia de Paravana, em benefício de todos os pais, tanto aqueles já falecidos quanto aqueles ainda vivos. Isto também promoverá uma boa oportunidade para ensinar aos jovens sobre a gratidão que todos devemos aos nossos pais e ancestrais. Mogalana, a maioria das pessoas só aprecia seus pais depois que eles já se foram. Ter pais é uma grande felicidade. Os pais podem ser fonte de grande alegria para os seus filhos. Estes deveriam desfrutar da convivência com seus pais, enquanto estes ainda vivem, enxergando-os verdadeiramente e descobrindo meios de fazê-los felizes. Quer os pais estejam vivos ou tenham feito seu passamento, ações amorosas podem levar felicidade e compartilhar mérito benéfico com eles. Ajudar aos pobres e debilitados, visitar os solitários, libertar os aprisionados, soltar animais destinados ao abate, plantar árvores, são as ações compassivas que podem transformar a situação presente e trazer felicidade para nossos pais. No dia de Pavarana, encorajaremos cada pessoa a realizar estes tipos de atos. Profundamente confortado, Mogalana inclinou-se para o mestre. Naquela tarde, após sua meditação caminhando, o Buda encontrou o rei Prasenajit nos portões do monastério. Enquanto trocavam cumprimentos, 7 ascetas da seita Niganta passavam. Eles não vestiam roupas, praticavam austeridades, não raspavam a barba nem os cabelos e não cortavam suas unhas. O rei pediu licença ao Buda e aproximou-se dos ascetas. Ele os cumprimentou respeitosamente e disse: Respeitáveis monges de alta virtude, sou Prasenajit, rei de Kosala. Ele se inclinou de palmas unidas para os homens mais 2 vezes, repetindo as mesmas palavras, antes de voltar para o lado do Buda. Após ficarem fora de vista, ele perguntou: Senhor, de acordo com você, nenhum destes ascetas atingiu o grau de Arahat. Nenhum deles está perto de atingir tais frutos? O Buda respondeu: Majestade, você vive a vida de um regente e assim está mais acostumado a lidar com homens de governo e político.
É natural que encontre alguma dificuldade em perceber quais monges atingiram certos níveis de prática espiritual. Na realidade, porém, é difícil para qualquer um saber se uma pessoa é ou não iluminada após um ou dois encontros com ela. É necessário viver próximo dela, observá-la cuidadosamente para ver como ela responde às circunstâncias difíceis, para ver como ela conversa com os demais e para compreender a profundidade de sua sabedoria, de sua virtude e realização. O rei compreendeu e disse: Senhor, é semelhante a quando eu envio espiões para investigar situações em lugares distantes. Eles se disfarçam para não serem reconhecidos. Frequentemente, quando voltam ao palácio, nem eu mesmo consigo reconhecê-los até que retirem seus disfarces e limpem suas faces. Sim, vejo que você está correto. A menos que você conheça alguém em profundidade, não pode compreender o alcance da virtude, a sabedoria e a realização de uma determinada pessoa. O Buda convidou o rei para andar com ele até a sua choupana. Quando chegaram, pediu para Ananda pôr cadeiras do lado de fora. O rei confidenciou: Senhor, tenho agora 70 anos de idade. Quero devotar mais tempo aos estudos espirituais. Sinto que poderia praticar mais meditação sentado e caminhando do que já pratiquei até aqui. Mas, Senhor, os afazeres palacianos consomem e demandam a maior parte do tempo. Às vezes, quando venho às palestras Dharma, estou tão cansado que não consigo manter meus olhos abertos. Fico tão envergonhado. Senhor, também sou culpado por exagerar na comida. Um dia, vim ao monastério após comer absurdamente. Isso me fez dormir e fui andar um pouco na esperança de que a meditação caminhando clareasse a minha mente. Entretanto, fiquei ainda com mais sonolência. Sequer percebi que você estava parado no meu caminho e topei direto com você, lembra? O Buda riu. Sim, lembro, Majestade. Caro rei, procure comer menos. Assim seu corpo e sua mente ficarão mais leves. Isso ampliará sua capacidade de realizar tanto o seu trabalho no governo quanto sua prática espiritual. Você deve pedir ajuda à rainha Malika ou à princesa Vajiri para supervisionarem suas refeições diárias. Elas poderiam servir-lhes quantidades menores e prestar atenção à qualidade de sua nutrição. O rei uniu suas palmas e aceitou a sugestão do Buda, que prosseguiu. É positivo devotar mais tempo à sua saúde e intensificar sua prática espiritual. Você já não tem tanto tempo assim nesta vida. Majestade, suponha que um mensageiro de sua confiança traga a notícia de que uma enorme montanha, alta como o céu, esteja desabando pelo leste, esmagando toda e qualquer coisa em seu caminho. Assim que você começa a se preocupar com a situação, um outro mensageiro traz a notícia de que uma outra enorme montanha está desabando pelo oeste, também esmagando tudo o que encontra em seu caminho. Em seguida, mensageiros vindos do norte e do sul chegam carregando mensagens idênticas. 4 montanhas estão desabando em direção da capital, esmagando cada ser vivo em seu caminho. Você percebe que não há como escapar. Não há nada que possa ser feito para evitar o desastre. Seu tempo é escasso. O que Vossa Majestade faria? O rei ponderou por um momento e então disse: Senhor, creio que há somente uma coisa que poderia fazer. Eu poderia passar as minhas horas remanescentes do modo mais digno e sereno possível,
seguindo o verdadeiro ensinamento. O Buda elogiou o rei. Sim, majestade. Aquelas 4 montanhas são as montanhas do nascimento, velhice, doença e morte. A velhice e a morte estão se aproximando de nós e jamais escaparemos. O rei juntou suas palmas. Senhor, relembrando que a velhice e a morte estão se aproximando, entendo que a melhor coisa que posso fazer é viver meus últimos dias e meses de acordo com seu ensinamento, vivendo serenamente, com mente atenta e beneficiando os outros, incluindo as futuras gerações. O rei levantou-se e cumprimentou Buda antes de sair. Naquela estação de retiro, muitos brahmanes e membros de diferentes seitas religiosas reuniram-se em Saravasti. Eles organizaram sermões, palestras e debates pela região, convidando as pessoas da cidade para assistirem. Nos debates, diferentes seitas tiveram a chance de expor suas doutrinas. Vários dos discípulos leigos do Buda assistiram a algumas desses debates. Eles contaram ao Buda e aos bhikkhus o que tinham visto e ouvido. Disseram que todo problema metafísico imaginável fora apresentado e que cada palestrante considerava a sua doutrina a única correta. Os debates começavam cordialmente, mas frequentemente terminavam em disputas raivosas e acaloradas. O Buda contou a seus discípulos a seguinte fábula. Era uma vez um sábio rei que convidara vários cegos de nascença para visitar um palácio. Ele mostrou-lhes um elefante e pediu que o tocassem. E então descrevessem como era aquele animal. O cego que apalpou as patas disse que o elefante era um dos pilares de um templo. O homem que pegou o rabo disse que o elefante era como uma cobra. O que tocou nas orelhas disse que o elefante parecia um abanador. E o cego, que apalpou a barriga do animal, afirmou que ele era como um barril redondo. O cego, que esfregou a cabeça, disse que o elefante se assemelhava a um enorme bule de cerâmica. Já o que tocou em suas presas garantiu que o elefante era como um liso cajado. Quando os cegos sentaram para discutir como seria, afinal, o elefante, nenhum deles conseguia concordar com os demais, e instalou-se uma apimentada controvérsia. Bhikkhus, o que vocês veem e ouvem constituem somente uma pequena parcela da realidade. Se tomarem uma pequena parte como sendo a realidade inteira, acabarão por conformar uma visão limitada, distorcida. Uma pessoa no caminho deve manter um coração modesto e aberto, reconhecendo que sua compreensão é sempre incompleta. Deveríamos devotar constante esforço em estudar mais profundamente a fim de fazermos progresso no caminho. Um seguidor do caminho deve permanecer com uma mente aberta, reconhecendo que o apego às visões vigentes, como se elas fossem a verdade absoluta, só nos impede de alcançar e aprender a verdade. A humildade e a abertura mental são as 2 condições necessárias para que se possa progredir no caminho espiritual. Muito bom, né?
quem quer comentar alguma coisa. Eu queria perguntar em qual parte do elefante cada um está apalpando agora. Boa pergunta. Que a sensação que eu tenho é que todo mundo é cego e que cada um está apalpando uma parte do elefante. E aí a gente fica em discussões acaloradas, tentando achar a sua razão, né? E na verdade a gente não chega a lugar nenhum porque a gente precisa de mais compreensão e mais silêncio e mais zazen para poder apalpar outras partes. Eu nem E a eu gente falo, esquece de alguém quer falar? sentir. Pode falar, Shiden. Não, e a gente esquece de sentir a respiração do elefante, né? Eu A acho que gente só palpa as partes externas, mas, né, não consegue ouvir nem sentir a respiração do elefante. tem a sensação que a gente não consegue nada no final das contas, assim, sabe? Tipo, é tão vasto, tão amplo, tão gigante, tão simples que a gente duvida que seja isso. E aí, quando a gente sai da gente e vai para o outro, aí fica mais complexo, né? Como se a gente aumentasse o tamanho desse elefante, assim. Isso fora, assim, esse é um pedaço da leitura, né? Porque tem a outra parte também que é fantástico, né? Mas, enfim, né? O que mais me atentou é que me percebi muito cego e apalpando uma parte de alguma coisa, sabe? Meio que isso. E aí a gente toma como verdade, porque é como se fosse a sua realidade, como se fosse aquele ser que é o seu espaço, né? Que é a sua realidade ilusória, aquilo que a gente põe força e energia para acontecer, né? E a gente transforma em coisas mesmo, né? Em relações, em pessoas, em contato. Só que é uma realidade ilusória. Se você quiser ou se você insistir, você vira as costas e aquilo se desfaz, como uma montanha que vem caindo de todos os lados, né? E você tem o que você deveria fazer, na verdade, é tá atento a esse momento mais precioso, que é o momento presente de cada um, né? O presente de cada um, que é um presente para cada um, né? Então, em vários sentidos da palavra presente. Então, como a gente acaba se esvaindo, né? Porque tem várias preocupações, né? Tá caindo uma montanha no leste, mas também tá caindo no oeste, mas também tá caindo no norte, mas também tá caindo no sul. Ou seja, sofrimento existe e é isso, né? Cada um no seu tempo, mas respeitando também o movimento seu e do outro também, né? Porque tem o seu movimento no mundo, mas tem o movimento do outro interagindo junto com você. E aí só estou falando de duas pessoas, né? Mas a gente vive em sociedade. E aí, quando é que eu estou sendo egoísta? Quando é que a outra pessoa está sendo egoísta? Quando é que eu estou com a minha visão limitada? Quando é que a outra pessoa está limitada? E aí desemboca tudo isso no elefante, sabe? Como se fosse uma tentativa de uma parte ser a parte verdadeira. Isso serve para religião, para ideais, para política, para a vida, para o relacionamento amoroso, para os amigos, para o relacionamento de sanga, para tudo, né? É impressionante. Enfim, alguém mais quer falar alguma coisa? Senão eu vou ficar aqui divagando. Só acrescentar, Rokio, que para mim ficou essa questão assim o quanto a gente precisa ser humilde, né, para aceitar que o que a gente pensa, o que a gente acha é só uma pequena parte da realidade, né? Como a gente precisa ser muito humilde, né, para aceitar isso, né? Entender que a gente sabe é ínfimo, né? Muito pequeno, que a gente não devia criticar tanto, fazer tanto julgamento, né? Porque o que a gente sabe é uma parte muito pequena, né?
Eu É isso. tenho total certeza disso, né? Eu me coloco exatamente nesse lugar, assim, um senso crítico muito aguçado, mas é uma natureza, né? Assim, tipo, quer dizer, não deveria ser, mas todos nós, em níveis diferentes, exercemos isso, porque parece que partimos de dentro para fora, né? Mas, enfim, é muito sutil. Mas é isso, eu concordo em número, gênero e grau com você. Acho que faz todo sentido. Eu queria falar uma coisa também. Eu conheci essa história, uma vez já tinha usado ela para escrever algo sobre respeito interreligioso, mas eu não sabia que era do Buda, que era uma fala do Buda. Mas hoje foi tão interessante que voltou para mim uma coisa, eu fiz uma analogia com o que a Myoshin falou para a gente no último encontro, que é essa ideia de que a gente tem, às vezes, do indígena, que ele tem que ser fixo, estanque, como era quando os portugueses chegaram, e, na verdade, ele, ao se adaptar, ao se transformar, ao se modificar, não deixa de ter a sua cultura, e isso é que faz dele o indígena, né? Essa atualização constante. E aí, hoje, então, eu ouvi à luz disso, nesse sentido de que, às vezes, a gente quer mesmo manter tudo aquilo que o Buda falou, do jeito que foi, a gente fixa a doutrina. E nesse livro, o Thich Nhat Hanh tem falado muito sobre a ideia de livre pensador, há uns capítulos atrás, enfim, essa coisa E tudo isso está se transformando, os princípios, a essência é a mesma, mas tem que estar pronto para atualizar isso a cada tempo. Atualizar, ele é um robô, é? Não, atualizar no coração mesmo, não como robô, atualizar na presença. Enfim, voltou muito isso que a Myoshin falou, não sei se eu estou viajando demais também, mas é isso. Eu acho. Caio. Vai lá, Caio. Boa noite. Me ouvem? Eu achei legal isso que a Adriana falou e me remeteu também de que a própria fábula ela tem uma mensagem super forte, né, do elefante, mas de que esse lance da gente ir se atualizando e não ficar preso nas palavras em si de Buda, né, eu acho que remete inclusive para a própria fábula. Eu lembrei de uma fala de um professor lá no Zen Center de Minnesota, que ele comentou da fábula, mas ele falou que a fábula em si precisava ser atualizada, porque ela é um pouco preconceituosa com os cegos, né, se você for ver. E aí o que ele comenta é que, na opinião dele, se você desse tempo suficiente aos cegos para que eles fossem correndo, palpassem o elefante inteiro, enfim, que no fim eles chegariam a uma ideia melhor do elefante. E, na verdade, é só porque me veio do que a Adriana comentou, de que é isso, né? Tipo, a fábula passa uma mensagem super bonita, mas a gente tem que ir sempre se atualizando. Isso vale, inclusive, para a própria fábula e para as palavras em si, né? A mensagem é mais do que isso, né? Até porque eu fiquei pensando o cego ele não apalpa só externamente, porque ele ouve também com sentidos, né, ele acho que usa outros sentidos, né? Eu acho que o Caio falou tem tudo a ver mesmo, né? Eu acho que, assim, é uma fábula mesmo, né? Porque para passar uma mensagem, ela passa, mas é legal é isso, a gente está aberto para não ficar amarrado nem nisso, né? Porque senão a gente está limitando os cegos também, não seria assim. Enfim, é isso. Lembrei com a fala da Adriana. Boa noite.
Eu só queria complementar que isso tudo que a gente está falando me lembrou uma coisa que a Sensei sempre disse nos nossos encontros, que a palavra não é suficiente, né? Que ela vai expressar ou ela vai reduzir algo a um determinado lugar. Então, que a gente possa guardar a mensagem, que ela possa ser expressada no seu corpo, no seu dia a dia, na sua rotina, de formas mais abstratas do que a nossa própria fala aqui, ou a própria leitura possa nos mostrar em palavras, né? Ou que a gente possa racionalizar. Então, que isso possa se mostrar, que a Sensei fala, que isso possa ser maior, sabe? Porque a palavra, ela acaba tendo essa restrição. Então, acho que é isso. Obrigado. Para todos, alguém mais quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar. Acho que não. Então, vamos encerrar? As mãos palmas com palmas. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Gachô a todos. Muito obrigado a todos que fazem isso aqui ser uma verdade, um lugar de troca. E estamos aí amanhã novamente.